Deixa eu ver aqui outro elemento, tá, gente? Só um minuto. Aqui posso pegar o alumínio. Ô, Miguel, agora veja aí o elemento de número atômico 16. Me confirme se é o enxofre. 16 é enxofre. É enxofre, né? Pronto lá. Vamos lá. Vejam, pessoal, eu vou pegar aqui o alumínio e eu quero fazer a ligação do alumínio com o enxofre. Então, vamos fazer. Ó, o enxofre é o número atômico 16. Pronto. De boas. Vamos ver aqui agora a distribuição eletrônica. Bem rapidinho, ó. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, dá 10. Aí agora, 3s, 2, 3. Poxa, 3s2 tá errado aqui então. Bora mais ali pra gente separar. Tá certo, professor. Tá certo, 3s2. E 3P. E ela é do outro lado, é? Ah, é. É verdade. Ele aqui. Embaixo do bolo. Pronto, 3p1, tá? Agora o enxofre. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aí 3p12, acho que é 4, né? É, 3p4. Pronto. Vamos lá. Vamos identificar aqui a quantidade de elétrons na camada de valência, tá certo? Vejam só. O alumínio aqui, ó, na sua segunda camada, na camada 2, 2 mais 6, 8. Tá? Então, o alumínio, nesse caso, ele vai ser o quê? Ele vai ser mais 3. Concordam? Porque na sua última camada ele tem 3 elétrons soltos aí, né? É mais fácil ele perder 3 elétrons. Tá? E o enxofre, ele tem aqui, ó, na sua última camada, ó, 6. 6. Então quer dizer que para adquirir 8 ele ganha 2. Então o enxofre vai ser menos 2. Beleza? Então, vê só que coisa linda, como é que faz, como é que fica. E mais linda ainda vai ser quando a gente for determinar a fórmula. Vê mesmo isso aqui, ó. Alumínio. Alumínio, deixar aqui vermelhinho. Tá? Vamos desenhar aqui quantos elétrons ele precisa perder, o alumínio. 3. 3 elétrons, 3. né? Então eu vou fazer a camada aqui para vocês verem. A camada grossa da peste. Ó. O alumínio, ele precisa perder 3 elétrons. 1, 2, 3. Certo? E o enxofre precisa ganhar 2. Então vamos fazer aqui o enxofre. 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 O pessoal da tua casa, porque tu foi madrasta e teu pai é tudo da área de saúde, né, Miguel? Aí, meu pai, toda vez que vai falar pra mim sobre o que eu quero, né, ser quando eu crescer, aí ele fala assim, você pode ir pra muitas áreas, você pode ir pra área artística, você pode ir pra saúde, se você for limato. Assim, tem um amor muito grande. É isso. A área de saúde é lindo. A área de engenharia química também. Engenharia química é a coisa mais linda do mundo. Ó, aqui ele tem 6, não é isso? Na sua camada. 3, 4, 5, 6. Então, vamos fazer a ligação aqui acontecer. Vê só.
Veja, e agora, gente, pessoal, o alumínio ele perde 3 e o enxofre ganha 2. Quando a gente fizer aqui a ligação, vê como é que vai ficar. Esse vem para cá. Esse vem para cá. E agora, o que é que eu faço para distribuir esse elétron aqui do alumínio? Hein, gente? Pensa aí, Arthur, o que é que a gente faz? Sei lá, taca ele no flúor. Coloca outro enxofre. Outro enxofrezinho aqui, ó. Tá? Então aqui eu venho. A sua camada aqui. Colocar agora os seus elétrons aqui, que são 6. Todo enxofre vai ter 6 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, ó, esse elétron do alumínio, eu posso transferir ele para cá. E aí, tá correto? Sim. Ou tá faltando alguma coisa? Talvez botasse mais um de alumínio e mais um de enxofre, porque aí todos os 5 estariam estáveis. Vamos lá, ó. Vê só. Tá faltando um aqui, ó. E aí, mais outro alumínio. Outro alumínio aqui. É o famoso raciocínio lógico que lute. Isso mesmo. A gente que lute bem muito. A gente não, vocês. Ah, tu que lute. Aí aqui, ó, mais 3 elétrons, ó. 1, 2, 3. E aqui a mesma coisa, ó. Eu vou puxar um. Esse elétron vem para cá, ó. E agora? Eu tenho que colocar outro enxofre para poder encaixar, concordam? Agora vai ficar certinho, só Agora vai falta. ficar certo. Vê. Eu vou fazer ele bem pequenininho aqui, porque não tem espaço. Vou fazer a camada dele mais elíptica. Ó. Tá dando para entender aí, né? Então, ó, se o enxofre tem 6, vamos desenhar os 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar um aqui. 6. Certo? Aí falta receber 2. E é justamente esses outros 2 do alumínio que ele vai pegar, ó. Esse vem para cá e esse vem para cá. Pronto, todos com 8. Tranquilo. Sim. Então, nesse caso, qual é a interpretação aqui? Eu tenho 2 átomos de alumínio, ó. Al2 e 3 enxofre. S3. Fiz a minha fórmula molecular. Não é fácil? Isso seria o que, professor? O quê? Al2S3. Al2S3, isso é... sulfito, acredito eu que seja sulfito. Deixa eu ver aqui. Acho que é sulfito. Acredito que seja sulfito de alumínio. Deixa eu ver aqui para depois não dizer que está errado. Pior que não tem aqui me mostrando, né? Deixa eu ver aqui, acho que tem aqui.
Em sais. Carbonato. Não tem aqui não. Mas eu acredito eu que seja sulfito. Se não for sulfito de alumínio, ou é sulfato ou é sulfeto. É um dos três. Mas sulfato não é porque é CO4. Sulfeto eu acho que também não é. Então eu acho que é sulfito de alumínio mesmo. A gente vai ver isso na terceira unidade. Tá? A L2S3. Aí a gente tem aqui a fórmula molecular. Ah, professor, para a gente determinar essa fórmula molecular, a gente precisa fazer toda essa estrutura de ligação? Não. Tem uma forma ainda mais fácil para você fazer. Gente, isso aqui é o que eu chamo de fórmula de Lewis. Tá? Professor, Às vezes precisa, a questão pede. Diga, Arthur. tirando a dúvida, é sulfeto de alumínio mesmo. É sulfeto, pronto. Sulfeto de alumínio. Porque a gente vai ver na formação de sais que a gente vai ter sulfato, sulfeto e sulfito. Certo? Aí eu sabia que não era sulfato porque sulfato é SO4. Aí só sobrava esses dois. Então fica aí sulfeto de alumínio. Aí veja só, gente. Isso aqui é a fórmula de Lewis. Tá? Isso aqui às vezes a questão cobra. Ele pede para você fazer isso. Agora, se ele só pedir a fórmula molecular do composto, aí ele vai querer isso aqui. Ó. Essa é a fórmula molecular. E como é que você faz? Eu vou apagar o desenho, tá? Alguém vai tirar print? Tire logo. Não já tá gravando a aula? Estou gravando, mas pronto. Vou apagar então. Ó, apaguei aqui. Alguém não entendeu, gente, esse desenho? Ah, Miguel, só foi que eu descobri que tu namora com Agnes. Quê? Eu descobri que Miguel namora com Agnes. Se eu descobri hoje, foi. Foi. Você descobriu hoje? Já vai fazer um mês praticamente, eu acho. 2 meses, parece. É, isso aí, gente, enfim. A madrasta de Miguel tá em reunião comigo, aí entra a mãe de Agnes. Aí a madrasta de Miguel, olha, fulana. Aí eu fiz, é bom que é da mesma sala, né? Ela fez, ela é mãe da namorada do meu afilhado, do meu enteado. Aí eu demorei assim pra juntar as peças. Aí eu fiz, entendi. O professor descobriu no plantão pedagógico, todo mundo descobriu há uma semana atrás com as fotos deles no Instagram. Teve isso também, foi esse babado. Foi. Teve, professor, todo mundo descobriu junto, nas fotos. Enfim. Todo mundo não, na verdade, né? última a descobrir. Gente, assim, vê só. Já tinha postado um monte de coisa no Dia dos Namorados, então assim... Sei. Gente, vê só Foi agora. mesmo! Tá bom? Vê só agora como é fácil. Ó, o alumínio não é mais 3? Não é? Então vamos colocar aqui. Alumínio. Ó. Alumínio mais 3. Certo? E agora sobrou quem? O enxofre. O enxofre é o quê? Enxofre, ele é menos 2. Veja a coisa linda acontecendo. Como é que a gente descobre a formulação? Regrinha da tesoura. Como é a regrinha da tesoura? Muito simples, ó. Esse vem para cá e esse vem para cá. Aí vai ficar, ó, AL 2 S 3. Retira os sinais e pronto. Vocês vão ser felizes. Necessariamente? Sempre será assim. Uou! Agora, se pedir a fórmula de Lewis, você tem que fazer. Certo? Ô, professor, tem como ter tipo 3, tipo AL3, S2 e sei lá, O3? Você colocar outro. Sim. Depende, Arthur. Depende. Vê só. Isso aqui é um metal. Tá certo?
Isso aqui é uma metal. Sempre vai ser metal com a metal. O que pode acontecer é o seguinte, vê só isso aqui. Deixa eu apagar tudo. Vocês vão ver que existem as ligações covalentes. Bem rápido para vocês entenderem. Daqui a pouco depois eu vou explicar a ligação covalente melhor. Mas olha só, o que seria a ligação covalente? Bem rápido para responder essa tua pergunta. A ligação covalente ela vai acontecer entre ametais, certo? Ela só acontece entre ametais. Então, por exemplo, uma ligação covalente vai acontecer entre o hidrogênio, pode acontecer entre o hidrogênio e o oxigênio, tá? O hidrogênio, ele tem um elétron na sua camada de valência. Lembra que o hidrogênio precisa de 2, é a exceção. Então, o hidrogênio aqui, nesse caso, ele vai precisar de um elétron. Ele precisa receber um elétron. Então, o hidrogênio ele vai ser H-, correto? O oxigênio, ó, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O oxigênio ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Então, para ele adquirir 8, ele precisa ganhar 2. Então, o oxigênio vai ser menos 2. Eita, ficou 3. Menos 2. Tranquilo até então, Arthur? Tranquilo. Aí, veja só. Na ligação covalente, ninguém vai dar e ninguém vai receber. O que vai acontecer aqui é um empréstimo. O hidrogênio empresta o elétron dele e o oxigênio empresta o elétron dele. O que é que vai acontecer, então? Um compartilhamento de elétrons. Então, vejam. Para adquirir estabilidade, o hidrogênio precisa de quantos elétrons na sua camada de valência? 2. 2. O hidrogênio precisa de 2. É o único que precisa de 2. Ele e o hélio. E todos os outros 8. E para adquirir estabilidade, o oxigênio precisa de quantos? De 8, né? Só que nesse caso, ó, o oxigênio ele tem 6. Então ele precisa compartilhar 2 com alguém. E o hidrogênio ele tem 1, então ele só necessita de 1, tá? Então, por acaso, se ele compartilhar aqui esse elétron com esse, ó, veja, o que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo um compartilhamento. Veja que esse elétron do oxigênio, esse aqui, ele se compartilha com esse. Agora o oxigênio, ó, ele tem 2, tá? Do mesmo jeito que esse mesmo elétron, ele vai se compartilhar com o oxigênio. E agora, em vez de 6, o oxigênio aqui vai ter 7. Eu consegui já ter uma molécula estável? Não. Por quê? Porque está faltando 1 para o oxigênio. Concorda? Concordo. Então, o que é que tem que acontecer aqui? Eu tenho que danar outro hidrogênio para ele aqui, ó. Tá? E aí acontece outro compartilhamento. Agora sim, eu vou ter 2 elétrons em cada hidrogênio e 8 elétrons para o oxigênio. Aí eu formei uma molécula muito conhecida, ó, que é a molécula H2O, que é a molécula da água. Certo? Até então entendido? Aham. Aí vê só, Arthur. Se por um acaso eu retiro esse compartilhamento aqui, eu não tenho mais água. O que é que eu vou ter? Eu vou ter uma molécula instável, que não tem estabilidade, chamada de hidroxila, OH. Só que como ela é instável, ela precisa... Ó, esse oxigênio está com 7. Ele precisa de mais 1. Então, se ela é instável e ele precisa de mais 1, então vai ser OH menos. Tá? Isso está indicando que esse composto ele precisa de um elétron para poder adquirir estabilidade. Tá certo? Então, veja, esse OH- é uma hidroxila, é um composto formado por 2 ametais. Tá? Se por um acaso
eu quiser ligar o alumínio, que é mais 3, em uma hidroxila eu posso? Pode, mas eu não vou ligar em uma hidroxila. Ó, OH-. Eu vou ligar em 3 hidroxilas. Tá? Deixa eu até apagar aqui para você ver. Então eu posso fazer isso aqui. Ó, eu vou ligar. Ai, merda. O alumínio aqui, ó, que é mais 3. Vou botar aqui 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Eu vou ligar em 3, ó, hidroxilas. Ó, esse vem para... Opa! Ó, esse vem para cá, esse vem para cá e esse vem para cá. Liguei em 3 hidroxilas, tá? Aí quando eu faço a regrinha da tesoura, ó, para determinar a fórmula, como é que vai ficar? Esse vem para cá e esse para cá. Como é que vai ficar o composto nesse caso? Vai ficar, ó. OH3. Vamos lá, vai ficar sempre positivo na frente. Então vai ficar Al. Como eu tenho 2 elementos, ó. 2 elementos, vejam só. Se eu fizer assim, OH3, vocês concordam que eu estou colocando o 3 apenas para o hidrogênio? Sim. Então não pode ficar dessa forma. Fica errado. Então deixa eu apagar aqui para mostrar a vocês como é que a gente vai fazer. Vai ficar, ó. É como na matemática, ó. Vai ficar Al, aí abre um parêntese, ó. OH, fecha parêntese, e aqui embaixo, 3. Entendeu agora? Então pode acontecer de haver outro elemento. Agora tem que ser nesse caso. Entendeu? Quando eu juntar 2 elementos a metais, tá sobrando, tá faltando elétrons para ele. Isso pode acontecer também, por exemplo, com o SO4. O SO4 é um composto de enxofre com oxigênio. Só que o SO4 é -2. Entendeu? Aí, fazendo essa jogada, a gente consegue ir formando os compostos. Que composto é esse aqui? Composto é esse aqui, hidróxido de alumínio. Vocês vão ver isso na próxima unidade, na 3ª unidade. Entendeu, Arthur? Então vejam como as ligações químicas, pessoal, ela tem que ser bem lógica e perfeita. Tá certo? Alguma dúvida? Agora eu entendi. Não. Não é lindo? Perfeito. Professor, não sei porquê, mas eu gostei desse assunto. É tranquilo. Vejam só. Agora vamos para alguns conceitos básicos, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, então vamos ver algumas propriedades aqui das ligações iônicas. Primeiramente, a gente já sabe que para que ocorra uma ligação iônica, a ligação tem que ocorrer entre um metal e um ametal, tá? O metal, ele tende a perder elétrons e o ametal tende a ganhar elétrons. Metal de carga positiva, ametal de carga negativa. Isso a gente já está cansado de saber. O que é que faz, por exemplo, professor, um elétron se juntar, um átomo se juntar com outro, no caso um metal se juntar com um ametal? É uma força intermolecular que a gente chama de atração eletrostática,
que é quando uma carga negativa ela se atrai a uma carga positiva. Cargas elétricas opostas se atraem, certo? É o que a gente chama de atração eletrostática, tá certo? Aí, ó, já vimos a determinação dos compostos iônicos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar aqui. Então, vamos lá. Então, características desses compostos. São sólidos em condições ambientais. Então, todos os compostos iônicos na temperatura ambiente, eles serão sólidos. Tá certo? Sem exceção. Outra característica. Apresentam altos pontos de fusão e de ebulição. Tá? Então, tanto para ele se transformar do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, ele tem que estar em temperaturas altíssimas. Um exemplo muito claro disso é esse exemplo aqui, o cloreto de sódio. Quando a gente juntou sódio com cloro, a gente formou o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. E para a gente chegar a derreter sal de cozinha, a temperatura tem que ser muito alta. Tá certo? Outra característica desses compostos é que eles são ótimos condutores de eletricidade quando estão fundidos, ou seja, quando eles estão na sua forma líquida. São ótimos condutores de eletricidade. Ou A água, ela não é condutora de eletricidade, é o sal que é. a água não. A água pura, ela não é condutora de eletricidade. Agora, se por um acaso você colocar sal na água, o que é que vai acontecer? Esse cloreto de sódio vai sofrer um processo chamado de dissociação, tá? Que é quando o composto iônico ele se desprende, ele se solta. E aí eu vou ter cargas nessa água. E contendo cargas, aí sim, ele consegue conduzir eletricidade. Então, os compostos iônicos eles serão bons condutores elétricos quando dissolvidos em água ou quando eles estiverem em sua forma líquida, tá? Por exemplo, a água mineral, a água da torneira, essa água ela não é pura, pessoal. A água que vem na torneira, ela tem cloro, ela tem outros tipos de sais minerais, tem Que zinco. tenha o nosso suor tem sal. Também o nosso suor é composto por vários tipos de sais, certo? Então, são esses sais, tá? Que são de diversos tipos, sais minerais que vão dar a carga à água. E aí ela pode, na verdade, não é ela quem vai conduzir, sim, esses componentes de cargas que estão dissolvidos nela, tá certo? E outra característica dos compostos iônicos é que a maioria dos compostos iônicos, eles são solúveis em água, a maioria deles. Tá certo, pessoal? Dúvidas? Acho que não, né? Posso prosseguir? Pode? Vamos lá. Aqui a gente já viu, né, que é a determinação dos compostos iônicos. Isso aqui a gente já está cansado de saber. Vejam só. Aqui na tabela periódica fica mais fácil da gente entender. Veja, a primeira família aqui, ó, a gente vai ter o hidrogênio, que vai ser -1, e todos esses outros aqui, ó, eles vão ser +1. Certo? Na segunda família, ó, família 2A, todos vão ser +2. Tá? Os metais de transição, eles podem ser +1, +2, +3 ou +4. Isso vai depender da quantidade de elétrons que ele tem aí na sua camada de valência. Aqui, eu vou ter metais +3. Certo? Aqui, eu vou ter tanto metais +4. -3 no caso, né, professor? Aqui é +3, Arthur. Porque Ah, lembra que essa terceira família ela é formada por alumínio, galho, índio, tálio e niônio, que são todos metais. Apenas o boro, que ele é um semimetal, mas mesmo assim ele perde, tá? Aí nessa família aqui,
a gente vai ter um elemento que é o carbono, que ele é um ametal. Aí, se ele é ametal, vai ser menos 4. E todos os outros aqui embaixo vão ser metais. Aí vão ser mais 4. Tá? Deixa eu apagar para ficar melhor. Aí, nessa família aqui, todos eles vão ser, pelo menos os 4 primeiros aqui, eles vão ser ametais. Aí, eles vão ser menos 3. Tá? Já esses 2 últimos aqui, eles são metais. Aí, eles vão ser mais 3. Aqui, essa família, ó. Essa família, toda ela vai ser menos 2. Aqui vai ser menos 1. E essa família aqui é a família dos gases nobres que já são estáveis. Tá? E embaixo também vão ser mais 2, mais 3 ou mais 4. Tá certo, gente? Dúvidas? Não. Pronto. Isso aqui é só para facilitar aí o estudo de vocês. Tá? Mas se não decorou isso, vai na distribuição eletrônica que você vai saber. Ó, ligações covalentes. Presta atenção nisso aqui agora. A ligação covalente, ela vai ser aquela ligação que eu falei a vocês, que vai acontecer o compartilhamento eletrônico, o compartilhamento de elétrons, tá? E a principal característica da ligação covalente é que vai acontecer entre ametal mais ametal, ou um ametal mais um hidrogênio, que vimos que o hidrogênio ele não deixa de ser um ametal. Ele é diferentão, mas é um ametal. Tá certo? Então vejam aqui, por exemplo, o flúor. O flúor ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Logo, o flúor vai precisar apenas de 1. Vai ser F-. Ó. E aí, ó, eu posso simplesmente pegar um elétron do flúor e compartilhar com outro flúor. Tá vendo aqui um compartilhamento acontecendo? E aí os dois ficam com 8, tá? Aí presta atenção. Essa fórmula que dá a quantidade de átomos, ó, F2, eu chamo de fórmula molecular, tá? Essa daqui que mostra o desenho do compartilhamento, essa é a fórmula de Lewis, que a gente viu também. E no caso dessa ligação covalente, a gente vai ter uma nova fórmula, que é a fórmula estrutural, que é quando eu faço isso aqui, ó. Por exemplo, tá vendo? Esse tracinho, ele indica que está acontecendo ali um compartilhamento de um átomo com outro, tá? Aí, nesse caso, gente, pode acontecer da seguinte forma. Pode acontecer assim, ó, o oxigênio. O oxigênio precisa de 2 compartilhamentos, tá? Aí é quando eu tenho uma ligação covalente dupla, tá vendo? E no caso, pode acontecer assim também, ó. O nitrogênio ele precisa de 3 compartilhamentos, ó. Porque o nitrogênio termina com 5 para 8, 3, tá? Então, ó, nesse caso eu vou ter uma ligação covalente tripla. Dúvidas? Fácil, né? O máximo, pessoal, é até 3, tá? A gente vai ter a ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla. Tá certo? Agora, pode acontecer de elementos precisarem de 4 ligações, como o carbono. Mas aí eu não posso ter uma ligação quadrupla. Eu não vou ligar um carbono com outro. Isso nunca vai ocorrer. Mas eu posso, por exemplo, ligar um carbono a 4 hidrogênios. Posso ligar um carbono a 2 oxigênios. Posso ligar um carbono a um hidrogênio mais um nitrogênio. Tudo vai depender da quantidade de ligações que cada elemento precisa. Tá? Propriedade dos compostos moleculares. Lembra que aquela outra lá eram compostos iônicos. Aqui são compostos moleculares. Nunca esqueçam disso. Ali não eram moléculas. Eram estruturas iônicas. Eram estruturas eletrovalentes. Aqui a gente forma moléculas, compostos covalentes
moleculares, tá certo? Então, ó, eles são sólidos, podem ser líquidos ou podem ser gasosos na temperatura ambiente. Tudo vai depender do tipo de elemento que está ocorrendo aí, tá certo? Então, eles podem apresentar essas três características em temperatura ambiente. Apresentam baixo ponto de fusão e ebulição, diferente dos iônicos, que são que precisam de um ponto de fusão e ebulição muito alto, tá? São péssimos condutores de eletricidade. Alguns podem conduzir quando eles estão em meio aquoso, né? Ou seja, quando eles sofrem ionização. Por exemplo, se eu pego um ácido sulfúrico, e eu despejo um pouco de ácido sulfúrico em água, aquele composto ele vai sofrer um processo de ionização. Aí sim, isso vai gerar cargas, tá? E a água ela pode conduzir a eletricidade a partir das cargas que foram geradas. Agora, o ácido sozinho, ele não conduz a eletricidade. Só se eu pegar um pouco desse ácido e jogar na água. Veja que tem diferença. Existe diferença de pegar ácido e jogar na água e pegar água e jogar no ácido. Tá? A gente vai ver isso na próxima unidade. E outra característica é que a maioria dos compostos são solúveis em solventes orgânicos, tá? Então, os compostos moleculares são solúveis em solventes orgânicos, como, por exemplo, lipídios, proteínas, enfim. Certo, gente? Dúvidas? Pronto, terminou aqui. Quando for na próxima semana, eu volto com ligações covalentes e a gente vai ver também ligações metálicas. Tchau. Eu vou passar lá no grupo uma atividade.